o ponto aqui é a gente falar sobre o nosso Last Day. Hoje a gente tem a temática do Last Day com blockchain, tá? E aí seria o blockchain aplicado à gestão patrimonial. Beleza. Fábio, passa aí pra gente. Tá, mas o que é o Last Day, tá? O Last Day é todo dia útil, o último dia útil do mês, né? É o que a gente faz. Aqui eu já repeti algumas vezes para vocês, né? A ideia é que a gente tenha um planejamento tão bom e tão organizado na nossa sprint, nas nossas entregas, que a gente pode se dar ao luxo de no último dia, né, fazer algo diferente, né? Então a ideia, esse nome veio de uma composição ali do último dia e ser ao mesmo tempo ser um dia perdido. Então vira aquele arroba ali, né, o Lost Day, Last Day, que representa um dia que a gente não vai fazer coisas externas e tal, a gente vai poder fazer o Last Day. Mas o que é, né? É a criação de um projeto ali, tá? De curto prazo, a ideia é essa, e ele segue um modelo, né, de hackathon, onde envolve toda a equipe. Tá bom? Então, como a gente sempre faz aí, o pessoal também fala, às vezes, parecido com uma gincana e tal, mas a ideia é que seja um hackathon, é duração de um dia, tá? A gente pode acabar revisitando o projeto no mesmo Last Day, como já aconteceu com o projeto Saúde em Dia, ou outros projetos, como o da Tati. Então, a gente vai, mais do que um mês, né, mais do que um último dia útil do final do mês, a gente utiliza para esse projeto. Tá? Mas é importante o seguinte, a gente não faz projeto para cliente. A gente é uma empresa de assessoria e desenvolvimento de software, então, mas nesse dia a gente realmente quer fazer coisas que são ali mais para a gente. Né? E quais são os objetivos que a gente quer com isso? Né? Uma troca de ideia, tá? Para desenvolver ou aprender, né? Aprender, né? Novas tecnologias, tá? Aprendizado técnico na prática. Às vezes a gente tem muita coisa teórica que não consegue botar na prática, então a gente traz um tema e bota isso na prática, tá? A ideia é que seja mais empolgante do que o que a gente é acostumado, um ritmo diferente, mais interessante do que a gente é acostumado no resto do mês trabalhando. É para ser descontraído, como a gente está aqui, né? A gente já pediu a pizza, daqui a pouco chega, inclusive. Um trabalho que envolve ali toda a equipe, tá? Então tem toda a equipe da Alefa está envolvida nisso. E a ideia é a gente sempre se desafiar a fazer algo diferente. Então tem várias temáticas que aconteceram aqui ao longo do tempo, né? Eu e o Rover, a gente está mais tempo aí nos Last Days. A gente traz várias temáticas, ou um desafio técnico, ou realmente fazer aquilo, ou às vezes uma configuração inclusive de desenvolvimento, né? De time, de equipe e tal. Então, ou uma tecnologia. Então a gente sempre traz e sempre se desafia, é o momento de fazer isso, né? E aí visando uma melhora em algum sistema que a gente utiliza, ou até a criação de um novo produto, um novo sistema, um novo app, né? Algo que ajude a gente no dia a dia. De novo, focado para a equipe, né? Focado para, sei lá, alguma coisa social, ganho social, mas não para cliente, tá? Isso é o nosso Last Day. Daí eu passo para quem? Para o Fábio, será? Bom, então vamos falar um pouquinho ali de uma forma simples o que é o blockchain, né? Blockchain é uma espécie de sistema compartilhado e imutável que facilita o progresso de registros de transações e rastreamento de ativos em uma rede. Então, algumas características ele ser descentralizado em rede, auditável e a inalterabilidade, né? Então, ele pode ser até comparado com um banco de dados, porém um banco de dados tradicional, ele é centralizado por uma empresa e só ela escreve e muda aquilo, né? E o blockchain, ele é descentralizado. Então, milhares de pessoas podem escrever no blockchain desde que sejam seguidas algumas regras, e outras milhares de pessoas podendo olhar esses dados que foram escritos e verificando que aquilo está certo de acordo com as regras do protocolo. Então, é um sistema que registra transações em blocos de informação, né? E esses blocos formam uma grande corrente de informação e não podem ser modificados ou apagados. As informações armazenadas são criptografadas para garantir a segurança e a eficiência. Então, tem algumas aplicações também, que a grande maioria dessas, até que tem informação na internet, são de criptomoedas. Existem as NFTs, tokens de acesso, contratos inteligentes, armazenamento descentralizado em nuvem e até certificação de documentos. Então, a gente tem uma imagem ali também, uma das principais características é a questão das hashes. Então, esse primeiro bloco, onde são colocadas as transações, ele tem uma hash única ali, e para ele formar o segundo bloco, ele precisa da hash anterior. Então, isso que traz a principal característica de segurança do blockchain. Acho que é mais ou menos isso. Agora eu passo para a Tati. Então, nesse Last Day, qual que foi o nosso desafio?
A primeira coisa, entender, né, o que diabos é a tecnologia blockchain, que quer, do que se alimenta, como utilizar, e a gente utilizar essa tecnologia para elaborar um inventário patrimonial da Lefa, que hoje ele é feito de uma maneira muito mais simples, no formato de planilha. Ele apresentava alguns problemas, né, não exatamente problemas, mas necessitava de melhorias, e a gente quer fazer essas melhorias através dessa tecnologia. Então, o que a gente pretende fazer, né? Ter melhor controle e segurança nas transações de equipamentos entre a Lefa e a equipe, principalmente na questão de equipamentos eletrônicos e móveis, tipo cadeiras que são emprestados para o pessoal para trabalhar. Monitorar a localização dos mesmos e criar um histórico de cada item, né? Saber qual foi a jornada, basicamente, de cada um deles. Tendo mais detalhes técnicos atualizados sobre cada um deles, quando teve manutenção, teve atualização, teve que colocar mais memória, colocar mais HD, alguma coisa nesse sentido. E proporcionar um melhor acompanhamento do estado e manutenção desses ativos que são registrados nesse inventário. E aí esse é o nosso desafio. Vou passar então para a equipe de design poder nos dizer o que foi feito a respeito. Sabendo dos requisitos que foram passados aqui para a gente, né, então desenvolvemos aqui a parte do layout, o design, né, dessa plataforma dentro do blockchain. Então seria logado com o MetaMask, né, que faz parte desse bloco todo aí. Então, feito o login, depois da pessoa ter se cadastrado dentro do MetaMask, né, e feito o login com o MetaMask a partir de uma extensão aqui no browser dela, o admin, né, que é essa página que a gente está vendo aqui, vai ter acesso a todos os itens cadastrados, né, que estão só replicados, mas seriam notebooks, cadeiras, lápis, o que tiver cadastrado como bem como item dentro da empresa, vai estar aqui dentro. Ele pode clicar aqui em um item, né, no aleatório aqui, dentro de todos os itens, porém esse item pode já estar emprestado, então já vai aparecer aqui as transações que esse item teve. Então foi transacionado da Lefa para o Alex Sushi, dia tal, hora tal. Daí nesse caso está transacionado aqui para o Gustavo Kogo, né? Então o bem está emprestado, não pode emprestar, né? Já está em empréstimo, não está sobre posse da Lefa. Caso a Lefa queira ver, basta clicar aqui na Lefa, então vai ver os bens que estão sob os cuidados da Lefa, né? Ainda. Então pode clicar aqui no bem e pode vir aqui emprestar o bem, né? Ao emprestar o bem, vai colocar aqui no endereço destinatário para quem vai ser emprestado e emprestar item. Então, retorna aqui e o item vai emprestado para o funcionário que desejar o item, né? Dentro aqui também ele pode adicionar um novo item, né, colocando o nome, a descrição, a categoria como eletrônicos, móveis, acessórios, o que for cadastrado como categoria. Arrastar o arquivo, né, que seria a NFT do bem, então seria uma nova parte ali a ser desenvolvida futuramente, e então salvar. Aí vai ter o novo bem aqui. O que o admin pode fazer também seria ver todos os funcionários, né, então ele pode clicar aqui dentro de um funcionário e ver os bens que estão em posse do funcionário, como também ver as transações que esse funcionário teve com os bens da empresa. Ele não pode pedir o bem de volta, pois o bem não é mais dele, né? O bem que está com o funcionário está como do funcionário, né? Então teria que pedir para o funcionário devolver apenas. Vamos sair aqui então e entrar como funcionário, né? Então o funcionário entraria da mesma forma. Não, já está. Então ele entraria da mesma forma, logado com o MetaMask, na mesma tela aqui de todos os itens, porém ele não poderia adicionar um novo item, visto que é só o admin que tem esse poder aí, né? Então ele pode ver o que a Lefa tem para emprestar, clicar no item, ele não pode devolver, claro, nem pedir para receber, ele teria que pedir para o admin mandar para ele. Então ele pode acessar aqui a própria página, que são os bens que estão sob a sua própria posse. Também pode ver as suas próprias transações aqui, independente dos bens que ele tiver. E ele pode devolver esse bem, né? Então ele vem aqui clicar no bem que ele possui, devolver o item,
né? Colocaram como destinatário aqui a empresa, a Lefa, e devolver o bem. Dessa forma, o bem volta aqui para a Lefa e sai de como posse do Alex, né? No nosso caso aqui. E nas transações teria aqui essa devolução. Basicamente é esse o sistema que a gente desenvolveu aqui, a princípio simples, mas já com algumas ideias de melhoramento a futuro. E é isso, vou passar agora a palavra para o Rover. Então tá, bom, o que foi, né, a parte técnica aí? O que a gente trabalhou com a equipe técnica, né? A gente fez uma etapa de discovery, né? A gente foi fazer o entendimento técnico das coisas, né? Como a gente não tem muita experiência com blockchain, com desenvolvimento, né, para smart contracts e Ethereum, etc., a gente fez uma primeira etapa de entendimento, né, e descoberta do que tem, como é que a gente avança nessa tecnologia para a gente atingir esse objetivo, que é esse projeto aí da questão patrimonial, né. A gente tomou algumas decisões, né, então a gente avançou ali definindo que a gente ia usar o blockchain da Ethereum, principalmente porque é onde tem muito mais documentação, tem muito mais coisa acontecendo, tá? Existem outras blockchains, existem outros lugares que a gente poderia trabalhar com smart contracts, mas a gente decidiu pela Ethereum pela praticidade de ter conteúdo, né, para ter documentação na internet, ter pessoas falando, né, muitos blog posts, muitas coisas, muitos exemplos de código, tá? Né, a estrutura que a gente propôs aqui, usando ali a parte de login, né, então seria usando essa parte de login Web3, né, com a pegada Web3, usando o MetaMask, que é uma carteira de Ethereum, é uma das mais famosas, mais conhecidas, né, inclusive ajudando a gente aí na questão de documentação e ter informação sobre isso, para a gente estudar e aprender em relação a esses pontos. A gente projetou aqui o uso do Smart Contract, né, usando o Solidity, que é a linguagem que é usada para escrever contratos inteligentes na Ethereum, e fazer um smart contract baseado em NFT, né? Porque a aplicação aqui da blockchain, dessa proposta aqui, tem muito cara de NFT, né? Então, são equipamentos, né? Então, ali, nesse contrato, tem que ter a questão de registrar os equipamentos como NFT, né? Então, criação de equipamentos novos. Só a carteira da Lefa podendo fazer isso, né? Como administrador. Permitir essa transação, né, dos equipamentos da Lefa para os membros da equipe, né, como um empréstimo, e transacionar a devolução, né, então a equipe devolvendo os equipamentos, né, para a Lefa. Tá? Então essa seria a parte do smart contract, né. A gente projetou um front-end, né, JavaScript, para ter esse login com MetaMask e essa interação com o smart contract, né, onde ali nesse front-end a gente tem a questão da visualização de todos os equipamentos, né, que estão no contrato em si, tá? A questão de transacionar os empréstimos, as devoluções, tá? Então chegar nessa questão de tipo o transacionamento, né, sendo feito pelo front-end, e os detalhes da transação do blockchain. Então, para poder ver também o histórico, para ver como é que ficou as coisas, né, o que aconteceu em cada etapa do processo, né, que é o próprio blockchain que traz isso para a gente, tá? E a gente também projetou, né, um dos pontos da arquitetura é um microserviço, né, separado ali, usando até um outro projeto que a gente tem, que é o Lefa Panel, para a gente registrar carteira, né? Então, para a gente saber, né, dentro do sistema do front-end, o que é uma carteira, quais são as carteiras da equipe, né? Então, seria uma lista, né, bem microserviço, assim, porque são carteiras que vão ter lá, né, eu tenho uma lista de pessoas, onde eu vou ter o nome da pessoa, vou ter o e-mail, vou ter qual é o setor que ela está, né, para eu saber onde é que essa pessoa trabalha, e a ocupação dela e tudo, e o endereço da carteira, que esse é o ponto-chave, porque daí na hora da gente fazer, do front-end fazer essa transação, em vez de ter que botar um endereço de uma carteira específico, escolhe qual das pessoas da equipe, né, uma vez que a gente está trabalhando aqui numa gestão patrimonial dentro de uma empresa, tem um conjunto de pessoas que estão, né, habilitadas a receber ou devolver esses equipamentos. Tá? Né, na ideia do front-end ser mais user-friendly para ter esse ponto. Tá? E também para a gente saber, para o front-end poder saber qual é a carteira da Lefa, né, para ter as ações administrativas, porque no contrato inteligente a gente pode travar que só a carteira da Lefa, né, ela pode fazer transações administrativas, por exemplo, criar NFTs, né, só a carteira da Lefa pode fazer isso, mas aí o front-end também precisa ter essa informação, e daí esse microserviço ele pode prover essa informação para o próprio front-end agir, né, e mostrar os campos, as ações baseadas nessa informação. Tá?
Então essa foi a arquitetura, né, foi a proposta da coisa. E na prática, né, o que a gente chegou, tá? Então a gente fez todo um estudo, né, a gente levantou todos esses pontos, tá? Entendeu a estrutura e quais são os próximos passos, e a gente começou a execução disso. Tá? Então, aqui a gente tem um resultado da primeira etapa, que é a questão do login com a carteira, né? Então, aqui a gente tem um sistema, né, feito em JavaScript, aqui, que está rodando, isso aqui já está no ar, né? E eu tenho uma carteira, né, já tenho uma carteira registrada aqui, ela já existe, eu já fiz essa carteira, ela já está ali, né, funcionando, tá? Então, uma pessoa que não tem isso, né, tem que instalar essa extensão, que se chama MetaMask, e criar uma carteira, tá? E aí, com isso, né, aperta o botão aqui, né, o botão de conectar com a carteira, aí vai abrir a carteirinha aqui, ela vai, né, vai pedir aqui para se eu aceito, né, me conectar com esse site, parecido com o Google, né, no fim, só que é um formato Web3, usando a carteira. Daí eu dou um next aqui, né, eu aceito aqui o que o site vai ver, tá? E daí a partir daqui ele já está conectado, tá? Então aqui, né, nesse primeiro momento, a conexão, o login está feito. Então aqui os trabalhos futuros desse ponto aqui, direcionar para a tela do sistema ali, onde a gente vai ver todos os equipamentos, e aí vai poder vai fazer as transações, e aí quando tem que fazer alguma transação com o contrato inteligente, né, vai abrir essa telinha que apareceu ali do MetaMask para confirmar ou para pagar algum tipo de transação, tá? Então esse é o projeto, essa foi, né, a parte técnica e o ponto onde a gente chegou aqui até o momento. Beleza? E é isso, pessoal. Alguém quer fazer mais algum comentário? Finalizou? Então tá, fechou. Pessoal, muito obrigado. É isso aí, valeu.